esse lance da maternidade juntamente com trabalhar na TV? Com a fama e mãe? É algo que muitas vezes eu fui perguntada, principalmente quando eles eram pequenos, porque agora já estão crescidos e já têm a sua independência, mas quando são pequenos, e foi justamente a época em que eu fazia jornal diário, que eu estava ali naquele batente, né, todos os dias, cedinho e tudo, aquele realmente foi um momento complicado, porque eu não sou de São Paulo, eu sou do Rio, então eu não tenho aqui família, a gente precisa dessa rede de apoio quando tem filhos, e aí eu criei uma certa rede de apoio com as mães do colégio. Às vezes, quando eu tinha algum contratempo, eu pedia, né, a alguma mãe, falou, olha, você pega meu filho no colégio, leva para tua casa, por favor, que depois eu passo lá na tua casa e pego. Então, isso é muito importante. Sim. Isso é algo que toda mãe, principalmente mãe que não tem ali uma avó para ajudar, uma tia, alguém, uma irmã, né? Agora até, minha irmã está morando aqui. Agora que meus filhos estão grandes, ela está morando aqui. Mas naquela época eu contei muito com as outras mães. Tem uma rede de solidariedade muito bonita. Total. Entre as mães. E aí, assim, o trabalho era... muitas vezes me deixava na situação difícil, né? Principalmente quando eu estava trabalhando de madrugada, às vezes você tem que sair de casa 4 horas da manhã e deixar o seu filho doente. Sabe? Você sai e deixa ali, ele às vezes tá no bercinho, tá tossindo, tá com febre e tal, e você... E a vontade é ficar ali junto, cuidando. Vai com o coração ali apertado, fica ligando, né? Enquanto não tá no ar ainda, fica ligando e tudo para saber, mas é difícil, é difícil. Acho que toda mãe passa por isso. Sim. E ainda não era, quando eles eram pequenos, ainda não era uma época tão fácil de comunicação de WhatsApp, né, de celular como a gente tem hoje. Era bem diferente, né? Era ligar mesmo, telefone fixo. Peguei aquela fase... A minha tem a idade dos seus gêmeos, de 21. Então é bem isso mesmo, é aquele momento assim que, cara, você tem que deixar e vai ligar de fixo para fixo a hora que der. Não tinha essa facilidade ainda, né? Eu peguei aqui em São Paulo o início, a chegada do celular. Quando eu estava, inclusive, na Band, eu vim para cá em 1992 e eu passei a apresentar o Jornal da Noite. E imagina, era o lançamento praticamente do celular, aqueles tijolões, né, que você abria, assim, né? E puxava a antena. Que esquentava, puxava a antena, esquentava a orelha. E aí, quando eu tava... E o visor era só número de calculadora, né? Não Era só os números, assim... Ele não era... Imagina, né? Agora a gente tem a revolução do smartphone. Era realmente um telefone. Aquela tecla igual de telefone só fixo. de tecla de telefone e tal. E aí quando eu estava na Band, a gente viu o lançamento, né, do telefone e tal, e eu já me candidatei a uma das primeiras linhas da Vivo, porque eu voltava para casa de madrugada. Eu saía, às vezes, da TV 2, 3 horas da madrugada. E voltando aqui por São Paulo e tal, eu sabia de cor os orelhões no caminho. Porque eu pensava isso, eu falava, se eu enguiçar com esse carro, eu tenho que andar para frente ou para trás. Onde estão os orelhões? Olha só como era, né, a preocupação de uma mulher sozinha, andando. Oh, obrigada. O cafezinho chegou. Aí. Boa. Ai, posso querer? Posso? Posso. Deve. Confraria do café. Mas a gente tinha essa preocupação. Imagina, eu decorava os orelhões do caminho, para eu poder saber se eu enguiçar aqui, se está mais perto o da frente ou se eu tenho que voltar. E andava com ficha. Sim, a gente andava com ficha. Era um negócio assim, que é inimaginável. Mas, enfim, né, as coisas vêm com suas vantagens e desvantagens. Hoje a gente é quase escravo aí do celular, mas... É verdade. É importante, sim. Em alguns momentos a gente se esquece. E hoje em dia também tem, tipo, câmeras que ficam 24 horas no quarto da criança, né? Que você para trabalhar, acessa lá e vê a criança dormindo, Eu já tinha babá eletrônica. Tinha? Tinha. Aquela que você só ouve o som. Se a criança acorda de noite, se chora e tudo, né? E eu conto para os meus filhos, os gêmeos, principalmente, eu conto muito para eles o que eu ficava ouvindo das conversas deles. Era muito engraçado. Eles ouvia eles conversando, sabe, entre si ali. Era um momento muito engraçado. Porque, imagina, gêmeos crescendo juntos ali, super companheiros, um berço do lado do outro, né? Então, de vez em quando, eles ficavam trocando uma ideia assim. Eu ficava, gente, o que é isso que eles estão falando? E uma vez, quando eles estavam tentando, me lembro assim, que a dificuldade muito grande da minha filha para se livrar da chupeta,
E o pequenininho sempre foi mais assim... não quero mais a chupeta de um dia para o outro. Ele tomava decisões, não quero mais fralda. E ele não queria mais e arrancava a fralda se você tentasse colocar. E aí, os dois com esse temperamento diferente, né? O menino se livrou da chupeta, não me lembro se deu pro coelhinho da Páscoa, aquelas coisas, né, que a gente faz para dar uma engambelada na criança. Joga no telhado, joga pra fada do dente, umas coisas assim. Eu não me lembro qual foi o personagem que levou a chupeta, mas enfim, ele tinha já entregado a chupeta. E aí eu escutando na babá eletrônica, ele tava assim, Clarissa, eu estou com saudade da minha chupeta. Aí ela pegou, tirou a dela e falou assim, toma, Pedro, vai. Um pouquinho. Aí ela esticou. E eu ouvindo na babá eletrônica, falei, gente, olha isso. Aí ele pegou a chupeta dela e... tá bom. Obrigada, Clarissa. Tá bom. Aí já devolveu, sabe? A cumplicidade. Então, esse companheirismo dos dois era tão lindo, era tão bonitinho. Você gostava mais de ouvir isso na babá eletrônica do que escutar se eles acordarem. Quase um Big Brother, né? Big Brother. Casa, mas muito baby fofo. reality. Baby reality. Little Brother. Little Brother, é verdade. Bebê Brother Brasil. Nossa, muito fofinhos. Eles têm um temperamento muito diferente, então? Sim. Até hoje? Muito diferentes, muito. São... Quem é mais extrovertido, quem é mais introvertido? Ela é a mais extrovertida, ela é a lutadora, ela que briga, ela que reivindica, é a feminista, sabe? O temperamento dela sempre foi muito combativo, né? Sobre essas causas e tal. E ele era, assim, desde pequenininho, eu tinha uma amiga minha que olhava para ele, bebezinho, e dizia assim, ô executivo! Ele é todo certinho, todo contido. O sonho dele era trabalhar de paletó e gravata. Que fofo. Desde pequeno, desde criança. E aí a gente deu uma gravatinha para ele, assim, ele pegava, botava, ficava em casa andando com aquela gravata. Poderoso chefinho, né? É o executivinho, o executivo. E ela não, ela é toda... Ela é uma mais de uma humanas. guerreira. É super de humanas, mas com muito talento também para exatas. Então, a gente ficou muito assim, sem saber para que lado ela iria, né? E ela escolheu arquitetura, que junta os dois. Olha aí. A arte com as exatas, com o cálculo. Sim. E Ela- ele foi pra que área? Direito. Olha aí. De terno e De gravata. terno e gravata, como ele sempre quis. E o menor? A gente ainda não sabe. Ele tem 16, né? Tem 16. Ele tá agora, vai fazer vestibular no fim do ano. Agora que ele está decidindo para onde que ele vai. E Mas tá pendendo pra... ele já é, assim, um outro temperamento. Ele é um terceiro temperamento. Ele já é o sambista pagodeiro, o futebol, né? carioca. É, o Vai ser garota, artista. futebol, exatamente. Ele tem tudo para ser artista, só não deu talento. Ele não toca música, não canta. Não que ele tenha descoberto. Pode ser. Mas, assim, eu acho que se a pessoa tem talento para música, ela manifesta normalmente, É né? verdade. Ela verdade. manifesta cedo. Cedo, E ele... Até agora, pelo menos, ele não correu atrás disso, assim, de tocar um instrumento, nada disso. Mas ele tem muito, muito a ver com isso. Eles, Sim. pela diferença de idade, eles são próximos? Ou cada um tá mais no seu... Eles são, mas tem uma coisa engraçada entre eles, é que os mais velhos falam como se o pequeno fosse de uma outra geração. Eles falam isso. Essa geração do Marcelo é assim, eu fico olhando, gente, vocês têm 4 anos de diferença. Vocês não tem uma geração aí no meio. Mas aí eu vi que, como as coisas hoje mudam muito rápido, Sim. e os gostos são diferentes, e a música é diferente, e o que eles seguem, até os podcasts, né, que eles assistem, Sim. tudo, muda muito de 4 anos, né, num intervalo de 4 anos. Então, eles se consideram gerações diferentes. Que louco É uma loucura isso, isso, né? Hoje em dia, de um dia pro outro, as notícias já tá velha, assim... Que você tá falando disso? Sim. Hoje o assunto já é outro.